que o Brasil causa no resto do mundo é grande, viu? É grande. Adriane, uma pergunta. Esses cultivares que são desenvolvidos aí pela Embrapa, aí, pelos programas de pesquisa, eles são disponibilizados no mercado varejista tradicional que o produtor vai lá e compra e pode plantar na fazenda dele? Ou como é que ele tem acesso a essa tecnologia da Embrapa, por exemplo? A Embrapa normalmente produz o material e ela licencia para outros produtores de semente, né? Os obtentores, que são os obtentores. Não, eles são... A Embrapa é o obtentor e eles são os multiplicadores. Ah, entendi. E eles multiplicam e levam essa tecnologia com uma capilaridade muito maior do que a Embrapa tem para o produtor de grãos, realmente. E eles têm acesso a isso, os produtores de semente, de maneira gratuita, a essa tecnologia. Exatamente. A Embrapa faz um licenciamento e a Embrapa recebe um royalty em cima dessa tecnologia que é oferecida para o produtor. Esse royalty, isso está sendo negociado junto ao Ministério da Agricultura e ao governo para que esses royalties voltem para retroalimentar a pesquisa. Então, esses royalties seriam utilizados como fonte de financiamento para a gente conduzir os nossos ensaios de campo, os trabalhos de biotecnologia e assim por diante. Então, seria uma retroalimentação do processo. Essa é uma das fontes de financiamento? Essa é uma das fontes de financiamento. Que basicamente é do governo federal. Do governo federal. E a Embrapa hoje tem uma forma diferente também. A gente está buscando isso de parcerias público-privadas, né? Então, parcerias realmente com produtores de sementes ou com outras empresas. Né? Multinacionais. Multinacionais também? Multinacionais também, no sentido de desenvolver tecnologias, né? E depois a exploração dessa tecnologia é discutida posteriormente. E o Brasil exporta essa tecnologia do arroz? Sim. Exporta também. Só para você ter uma ideia, o Brasil é a principal fonte de pesquisa em arroz de terras altas no planeta. Porque o arroz irrigado, ele é muito cultivado na China, no Japão, né? Em vários países. Na Ásia, né? No geral, né? Exato. E o arroz de terras altas, até por ser aquele primo pobre que produzia muito pouco, não valia a pena investir nisso, ficou meio de lado. A Embrapa encarou isso como um desafio. Mesmo porque a gente tem essa condição climática, exatamente. Que é necessário produzir-se mais e gastando menos água, exatamente. Que é uma realidade. E hoje nós temos uma tecnologia que produz, como eu falei, mais de 100 sacas por hectare, utilizando só as águas da chuva, utilizando muito pouco fertilizante, porque se for plantado depois da soja, por exemplo, basicamente não se precisa colocar nitrogênio, só um pouco de nitrogênio, mas fósforo e potássio praticamente não se precisa colocar, dependendo da análise de solo, logicamente, de cada propriedade. Né? Mas é um cultivo de muito pouco, de custo muito baixo, de produção muito alta e que traz uma série de benefícios para o sistema, inclusive, né? Redução de plantas daninhas que são resistentes a glifosato e outros herbicidas que estão no sistema, diminuição de pressão de nematóides e de outras pragas da soja e assim por diante. Então, é uma gramínea, né? Normalmente, a gente conhece muito a soja com milho, essa rotação, né? E a Embrapa coloca à disposição hoje o arroz como uma opção sustentável e rentável para essa rotação, né? Então, é uma inovação que foi colocada no mercado. Nós tivemos, inclusive, que fazer um curso de produção de arroz em áreas de alta tecnologia, porque a gente não estava dando conta mais de atender telefone, WhatsApp, tamanha demanda que essa tecnologia teve no mercado. Olha. Que legal, hein? Adriane, então o Brasil hoje ele é vanguarda na produção de arroz? Exatamente. No mundo? O arroz, inclusive no arroz irrigado, nós temos produtividades hoje que se equiparam às melhores produtividades do mundo. Mas é mais comum a produção irrigada no Brasil. Irrigado. Né? Mas aí vocês estão querendo fazer essa transição ou não? Nós queremos trazer para o produtor brasileiro a opção. Ah, entendi. Né? E a gente vislumbra... Até mesmo porque o irrigado é mais caro. Exatamente. Ele tem uma demanda, infraestrutura, uma pegada... Né? Maior em termos de água, de nutrientes e assim por diante. Imagino que tem que ter uma estrutura você tem que fazer maior. as áreas, tem a sistematização das áreas, né? O arroz de terras altas, a gente está falando do arroz sendo colocado em áreas de plantio direto. Né? Direto na palhada ali. Direto na palhada. Como a soja. Inclusive, isso é bom a gente trazer, né? Porque muita gente acha que o arroz de terras altas é cultivado daquela forma, que tem que revolver o solo. Não. Hoje nós temos cultivares adaptadas para áreas de plantio direto, sem problema nenhum.
com essas altas produtividades que a gente mencionou. E o custo sai muito mais E o barato. custo mais barato. E eu só trago uma informação aqui que é interessante. A perspectiva que a gente vê é de que o arroz torne-se o Brasil torne-se um grande player, um grande fornecedor, exportador de arroz no futuro. Então, hoje a gente produz 13 milhões de toneladas, exportamos 500 mil toneladas, 1 milhão de toneladas. Muito pouco, né? Pelo que produz, Sim. né? Exatamente. Mas é porque o consumo interno é muito alto também, muito né? grande. E os países, de uma forma geral, conseguiam produzir o arroz que consomem. Tipo, a China produziu o arroz que ela consumia, mas a China começou a importar. E produzir arroz para chinês é uma quantidade Absurda, enorme. né? Sem Né? fim. Nós produzimos 13 milhões de toneladas. Eles precisam de mais de 300 milhões de toneladas para eles, só para a China. E eles já começaram a importar. Então, há uma perspectiva muito grande de que o arroz passe a ser uma commodity, como a soja e o milho, com um comércio internacional Global. mais forte. Bolsa de E o Chicago. arroz e o Brasil passe a ser um grande fornecedor de arroz, porque a tecnologia a gente tem. Se a gente precisar pular dos 2 milhões de hectares que a gente tem hoje para 5 milhões de hectares, nós temos área, nós temos tecnologia. Nós podemos pegar um pouco da área que está sendo cultivada com milho, ou com soja, ou com as pastagens, dependendo do mercado, e o produtor conhece as perspectivas de mercado, e destinar isso para a cultura do arroz. A tecnologia está pronta. Tá pronta. Então, é extremamente estratégico para o Brasil, não só para a nossa produção interna, garantia dos nossos estoques, garantia do prato principal do brasileiro, mas também pensando em